Fala aí família, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui mais um vídeo para vocês. Como eu falei no primeiro vídeo do canal, tá? Se você não assistiu, corre lá para assistir. Eu vou estar falando sobre diversos assuntos e eu quero contar um pouco da minha história para vocês saberem quem é o Wesley, da onde que ele veio, o que ele já fez na vida. Os vídeos para o meu canal, eu quero partir desse princípio, eu quero falar um pouco da minha história, eu quero abordar assuntos do que eu já vivi, do que eu já passei, e hoje eu vim contar uma parte da minha história, tá? É só uma parte mesmo, porque eu vivi nesse meio por muito tempo, então eu quero contar uma parte do que eu vivi no meio do futebol, mais especificamente os 4 anos que eu vivi dentro desse clube, dentro da categoria de base do São Paulo Futebol Clube. Então fica comigo que eu vou contar tudo pra vocês, como eu cheguei lá, como aconteceu tudo. Eu tenho certeza que vai ser uma história muito bacana e vocês vão gostar muito de saber. Então já se inscreve no canal, se você estiver gostando do vídeo já dá um like, fica até o final para saber tudo que eu tenho para dizer para vocês, compartilha para algum amigo, pega o link aí do nosso canal do YouTube desse vídeo e compartilha para algum amigo que você acha que vai curtir esse vídeo aqui. Bom, pessoal, primeiro, como eu fui parar no São Paulo? Eu tenho que voltar um pouco, tá, da minha história, um pouco bem lá atrás. Eu comecei a me interessar por futebol muito novo. Eu me lembro que com 9, 10 anos de idade, eu conheci a pessoa que iria me levar para o São Paulo. Essa pessoa chama Érico, era um treinador de futebol, ele é de Palestina, cidade do interior do estado de São Paulo. Ele me viu jogar, se eu não me engano, foi na minha cidade mesmo, e me fez o convite. Eu era muito novo na época, e ele fez o convite, ele gostou do jeito que eu jogava, e convidou para jogar pela cidade dele, que ele era treinador da categoria menor na cidade de Palestina, e me convidou para estar jogando pelo time de Palestina os campeonatinhos regionais da cidade. E eu lembro que eu comecei a ser destaque desses campeonatos, eu participei de vários campeonatos, todos os campeonatos que eu tive a felicidade de participar, a gente foi campeão, né? Eu sempre sendo artilheiro ou melhor jogador do campeonato. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E com isso surgiu a oportunidade de primeiro ir para um time chamado América. É um time de São José do Rio Preto. Até então, o maior time de São José do Rio Preto. Meus amigos aí que jogaram no Rio Preto, me desculpem falar, mas na época o América era maior. Tá bom. Hoje não, hoje o Ameriquinha tá caído, mas na época o América era maior. Ih, rapaz. Então fui pro América, onde foi uma das primeiras experiências que eu tive fora de casa, isso com 11 anos de idade. Fiquei 1 ano na cidade de São José do Rio Preto, lá morando debaixo do estádio, onde era o alojamento dos atletas. Convivi com muito atleta diferente, convivi com muita gente de diversos estados, todo tipo de pessoa que vocês possam imaginar. E foi uma escola que não tem como eu explicar. E do América, o Érico, esse mesmo treinador, ele fez uma ponte com um dos coordenadores da categoria de base do São Paulo que tinha trabalhado no América, que era o Cilim, né? O saudoso Cilim, que hoje não está mais entre nós, mas ele conseguiu que a gente fosse até São Paulo. A gente foi na época até meio escondido e fizéssemos um teste, né? Uma avaliação na categoria de base, na época no sub-11, sub-12 de São Paulo. Eu me recordo que eu fiz 3 treinos. Chegamos, fiz um treino que eu fiquei 10, 15 minutos em campo, já me tiraram. O treinador que estava fazendo a avaliação me tirou do treino e falou: não, amanhã você já vai treinar com a equipe assim e tal. Já me colocou separado e no outro dia a gente foi fazer esse treino que, ao que parecia, já era o time sub-11, sub-12 do São Paulo, né? Aí, nesse outro dia eu fui fazer esse treino, fui muito bem. Eu lembro que na época eu fiz 3 gols no treino, fui muito bem mesmo. E no outro dia fizemos mais um treino com esse mesmo time e dali já falaram, nossa, você está aprovado. Isso era meio do ano, era meados de junho, julho, e falou: não, você volta agora para a sua cidade e você vem em janeiro, se apresenta aqui em janeiro
quando você terminar os estudos, apresenta em janeiro com a mala já, transferência escolar, que isso é uma coisa que eu vou comentar aqui com vocês, que na época o São Paulo já pegava muito no pé, que era a questão da escola. Então, a minha ida para São Paulo foi essa, através de um cara aí que foi um anjo na minha vida, que é o Érico de Palestina, que me colocou lá dentro. Qual a minha primeira impressão ao chegar lá no São Paulo? Eu tive a felicidade, né, acho que eu fui alguns dos atletas que tiveram a felicidade de conhecer 3 centros de treinamentos diferentes do São Paulo. Quando eu fui para o São Paulo, na minha época, o centro de treinamento da categoria de base era em Barueri, né? Era um centro de treinamento chamado Sportville. Era um excelente centro de treinamento, né? Comportava todas as categorias de base. Então, quando eu cheguei em São Paulo, a gente foi direto para o Morumbi, e no Morumbi saía um ônibus que ia para Barueri, onde ficava alojada a categoria de base. Eu lembro que na primeira vez que eu fui para lá, meu pai também foi comigo, o Érico também estava junto, que foi a pessoa que me levou para São Paulo. E do Morumbi a gente já se separou. Do Morumbi a gente montou num ônibus e foi para Barueri, onde eu iria ficar alojado. E, cara, a primeira impressão é aquele baque, né? Caramba, tô no São Paulo, né? Eu não estava indo mais para fazer avaliação, não estava indo mais para fazer teste, eu estava indo para jogar pelo São Paulo. E eu lembro que das primeiras imagens que eu tive ao chegar lá no centro de treinamento em Barueri, foi ver o irmão do Kaká, o Digão. Para quem não sabe, o Kaká tem um irmão que também é jogador, não sei se joga ainda, eu vou pesquisar aí na internet se ele ainda joga, mas ele é muito parecido com o Kaká. Aí na época que a gente chegou no centro de treinamento, eu até achei que era o Kaká, porque o Kaká tava no São Paulo ainda e tava indo pro Milan. E eu lembro de ter visto o Digão, falei, nossa, é o Kaká ali, né? Aí o pessoal, não, é o irmão dele e tal. Então eu lembro de ter visto o irmão do Kaká lá no centro de treinamento. E depois, assim, a energia era totalmente diferente, né? Os meninos que já estavam lá já eram todos da equipe, né? Eu era o recém-chegado e fui muito bem recepcionado. Uma estrutura que aqui eu conhecia era do América de Rio Preto. E quando eu cheguei lá, eu vi aquela estrutura do São Paulo, da categoria de base, aqueles campos que a gente tinha para treinamento, o alojamento, os quartos. Nossa, era tudo quarto com ar-condicionado, cada quarto tinha televisão, tinha uma área de sala para você assistir televisão, o seu banheiro próprio. Era assim, uma coisa que praticamente a minha casa, né? Eu me senti muito bem, porque era uma estrutura muito boa. E depois, né, pouco tempo depois, um ano e meio depois, o São Paulo adquiriu o centro de treinamento em Cotia, né? Eles compraram um terreno e começou a construção lá do novo centro de treinamento em Cotia, que é o que existe até hoje, vai ser para sempre, né? Então, a minha primeira impressão foi muito boa mesmo. Como foi a minha adaptação? Por que eu coloquei essa pergunta, a minha adaptação? Porque eu era uma criança, né? Eu tinha 12 anos de idade e eu estava indo para São Paulo, né? Na época, meus pais até ficaram meio assim, né, de me deixar ir. Eu queria ir de qualquer jeito, aquele negócio de criança, né? Aquele embalo de quero ir. Só que eu tinha só 12 anos de idade, né? Eu era muito novo. Eu nem sabia o que me esperava. Só que como o São Paulo ele tinha uma estrutura muito grande, uma estrutura muito boa para recepcionar os atletas, né? Independente da sua categoria, para mim foi muito tranquilo. Eu tinha de tudo. A minha alimentação era das melhores possíveis. Como eu comentei um pouquinho atrás, uma das coisas que o São Paulo pegava muito no pé era escola. A escola era obrigatória, né? Nós tínhamos que estudar, nós tínhamos inspetores que tomavam conta só disso, de porta em porta nos quartos, para você acordar, se arrumar, ir para a escola. Tinha um ônibus que levava e trazia da escola. Então, a minha adaptação até que foi muito tranquila, né? Claro que ao passar dos tempos você vai crescendo, você vai visualizando algumas coisas e alguma outra coisinha acaba sendo um pouco mais difícil, mas de imediato foi muito boa a minha adaptação. Os meninos que lá estavam me receberam muito bem, né? Uma das coisas que eu falo hoje com minha família, entre os meus amigos, os meus melhores amigos que eu tenho hoje na minha vida foram no futebol, né? Alguns deles
É porque as amizades que você faz ali naquele meio são amizades muito fortes. Amizade de convívio, porque todo mundo tem uma história muito parecida. Todo mundo passa pelo mesmo sofrimento. Então, claro que muitos amigos do futebol hoje eu não tenho contato mais, não tenho convívio, mas eu posso dizer que a grande maioria hoje são meus irmãos, né? Hoje eu converso com eles por rede social, por WhatsApp, né? Por telefone e, cara, só saudade. Então, aproveitar aqui e mandar um abraço para meus amigos aí da época de São Paulo, da época de América, que eu convivi, que tem muitos que estão no meu coração. Então, a minha adaptação no São Paulo foi das melhores possíveis. Joguei contra jogadores que hoje são famosos? Sim, joguei com vários jogadores que hoje estão aí jogando na Europa, estão jogando em clubes profissionais no Brasil. Eu considero que eu fui uma pessoa privilegiada, mesmo não tendo um sucesso no futebol, sendo jogador renomado profissionalmente, ganhado muito dinheiro. Tudo que eu conquistei, a experiência que eu vivi foi muito gratificante. E eu hoje poder falar que estive dividindo quarto com tal pessoa, que eu pude jogar com tal pessoa, né, que hoje são famosos, milionários aí no meio do futebol, são referências, para mim é gratificante, é o meu troféu. E eu tenho muitos amigos que hoje jogam, né, em alto nível no futebol da Europa, no futebol do Brasil, e a gente acaba que as vitórias dos nossos amigos acabam sendo as nossas. Então eu vejo às vezes um amigo meu jogando num clube grande, ganhando campeonatos, aquilo é como se eu estivesse ganhando também. Tirando esse lado de que eu não realizei um sonho, um dos meus sonhos, que era jogador de futebol, mas isso é algo que eu posso levar para minha história. Nem todo mundo consegue contar isso e nem todo mundo consegue levar essa história. Eu tenho. Por que eu saí do São Paulo? Por que eu não fiquei? Por que eu não dei continuidade no trabalho que eu estava fazendo lá? Simplesmente eu fui dispensado. Tá? Isso acontece. Quem já viveu no meio do esporte, quem teve um sonho e chegou a ir para algum clube, isso acontece. Na época eu tinha 16 anos, né? Eu fiquei 4 anos na categoria de base do São Paulo. Fiquei dos meus 12 anos aos meus 16 anos. Ganhei vários títulos lá. Em todas as categorias que eu passei, na maioria dos jogos eu fui titular. Sempre nas categorias eu era titular. E no último ano que eu fiquei, com 16 anos, a categoria sub-17, eu ainda tinha 16 anos, um dos treinadores, não sei se não gostou de mim, os jogadores que eram da minha posição já tinham um contrato profissional já pré-assinado, que era o chamado pré-contrato, que existia na época, acho que existe ainda hoje, e alguém tinha que sair, né? Então, como eu não tinha empresário e não tinha um pré-contrato assinado nem nada, acabou que eu fui dispensado. Não tenho remorso, não tenho mágoa, não tenho nada. A minha carreira não acabou ali no São Paulo, eu continuei dando sequência, cheguei aí em grandes clubes também do Brasil, que talvez ao longo do tempo aqui no YouTube eu trago algumas histórias para vocês, mas infelizmente o meu ciclo ali no São Paulo se encerrou aos meus 16 anos, quando eu estava na categoria sub-17, né? E por incrível que pareça, aquele ano a minha categoria foi campeã paulista, acima do Corinthians, no final, que a gente ganhou de 3-0 do Corinthians na final. Foi épico, né? E fui muito feliz, não tenho o que reclamar, aprendi muito, né? Falo para todo mundo que as maiores da escola que eu frequentei foi no esporte, foi no meio do futebol, cresci muito, aprendi muito, tá? E hoje o que eu consigo ensinar para muitas pessoas, até na minha profissão hoje, que eu vivo hoje, eu adquiri no esporte. Porque o esporte, ele molda caráter, ele molda profissionais de outras áreas, ele molda para a vida. Então eu pretendo aqui nesse canal do YouTube falar muito sobre esporte, porque eu vivi praticamente 10 anos da minha vida. E eu acho que o que a gente aprende na nossa vida, nós temos que retransmitir essa experiência e esse ensinamento. A gente não pode guardar pra gente. E eu sinto que eu posso transmitir alguma coisa do esporte para vocês, certo? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu quis só contar um pouco da minha passagem nesse clube aqui. Foram 4 anos de 10 anos da minha vida no esporte. Eu quis trazer o que eu vivi um pouco lá e como foi. Não é nem metade das histórias que eu tenho para contar para vocês, tá? Mas fiquem ligados no canal. Com certeza nos próximos vídeos eu vou trazer mais histórias,
vou trazer mais conteúdo com relação ao esporte, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para os amigos. Você que é jogador, você que tem o sonho de jogar, compartilha esse vídeo para o seu amigo, que logo menos eu vou vir aqui para falar mais de esporte, dar dica para vocês e contar um pouco da minha experiência. Beleza, pessoal? Tamo junto!